Muito boa noite a todos, bem-vindos. Estamos iniciando o curso sobre pensadores judeus. Esse é o primeiro módulo do assunto, afinal de contas, é um tema dos mais ricos, assim como nós tivemos o tema sobre o Talmud. Ele não se esgota nesse primeiro módulo, mas, de qualquer maneira, nós temos a esperança de que possamos aproveitar bastante. Temos excelentes professores participando, professor Yair Alon, que abre, então, esse curso, e é uma alegria muito grande cumprimentá-lo, desejar-lhe boas-vindas das suas férias. Saudamos também o nosso querido rabino Michel Leipziger e todos os participantes. Eles vão, os que já entraram são muito bem-vindos, e os que entrarem logo em seguida também o serão. Nós passamos de imediato, então, a palavra ao professor Yair Alon. Muito obrigado pelo carinho, Moré Simão, Moré Muriel, Rav Michel, obrigado, alunos, pela presença, pelo convite novamente para esse novo curso. Espero que vocês aproveitem bastante das informações, que seja um curso prazeroso e que seja um curso aí de muito crescimento para todos nós. Bom, como diz o nome, né, um curso até, eu diria, um pouco ambicioso, onde a gente vai ver as grandes mentes da nossa história, as grandes mentes da nossa tradição, e eu peguei uma tarefa que eu diria um pouco difícil, porque eu vou falar de grupos de pensadores, né? Hoje a gente vai falar do grupo chamado dos Gaonim ou Geonim, e na próxima aula, grupo de Rishonim. Então, eu ainda vou ter que falar de várias grandes mentes, mas vai ser uma tarefa bastante bacana. Estão falando aqui no chat com razão que tem algum microfone ligado, ecoando, né? Eu vou fechar o microfone de todos, então. Pronto, mais fácil, agora parou os ecos, né? Melhor assim. Quem depois precisar, a gente faz a mesma dinâmica no Talmud, a gente vai ter ali uns minutos para pergunta no final, aí a gente pode abrir microfones ou abrir o chat, tá bom? E a gente pergunta. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. A gente abre o microfone assim como a Jaqueline demonstrou, né? Para todo mundo poder ouvir. E aí dá para ouvir muito bem as perguntas e todo mundo pode participar. Bom, e aí a gente vai então falar hoje sobre os Geonim e na próxima aula sobre os Rishonim. Bem, a gente vai fazer talvez um curso, então, nesse sentido, até mais de história, né? Aprender muito sobre a história do nosso povo e, claro, entrar também um pouco no que esses grandes pensadores pensavam e trazer um pouco dos debates e das discussões que eles punham, né? Enfim, e vamos ver como é que a coisa anda, tá bom? Muito bem, então, para a gente começar, eu trouxe alguns slides, como eu fiz no curso de Talmud, vou ter alguns handouts também, depois eu passo para vocês, e vamos começar compartilhando, então, a tela. Pronto, espero que todos estejam vendo. Lembrando que, quando eu compartilho tela, vocês podem ajustar aí a tela de vocês ao critério que vocês quiserem, né? A divisão entre slide e câmera, para ficar ao gosto de vocês. O quanto vocês querem ver do meu rosto, o quanto vocês querem ver do slide, dividir as câmeras dos colegas também, né? Ajustem a tela para ficar do agrado de vocês. Então, curso de Pensadores Judeus, em parceria com a Sinagoga do Brás. Para quem não me conhece, brevemente, meu nome é Yair Alon. Como o Moré Simão muito gentilmente lembrou, eu tenho um site, depois quem quiser visitar, um canal no YouTube, onde meu foco é mais sobre Kabbalah. Quem tiver interesse em conhecer, está convidado a visitar. Muito bem. E hoje, então, como também já falado, nós vamos falar sobre os Geonim, né? E o termo Gaon é a primeira coisa que eu queria começar discutindo com vocês. Então, a primeira questão é a seguinte. O termo, ele tem uma conotação que muitas vezes é mal compreendida, né? Por quê? Em hebraico moderno, né, o termo Gaon é usado para falar de alguém com uma genialidade, né? É o termo que se usa no hebraico moderno para falar de um gênio. Então, se eu pegar, sei lá, quem é um gênio, talvez, renomado, Albert Einstein, né? Um gênio. Albert Einstein é um gênio, em hebraico você chamaria ele de Gaon. Mas quando a gente aqui está falando de um Gaon, tá?
não é essa a conotação. Embora a gente vai falar de pensadores que podem ser considerados gênios, mas eles não eram chamados Gaon por serem gênios, tá? No hebraico antigo, a palavra Gaon, ela tem uma conotação de uma pessoa que dá orgulho pela sua inteligência, ou uma pessoa que ela é esplendorosa por causa de sua inteligência. Então, a ideia aqui, os sábios que nós vamos ver, eles eram chamados Gaon por respeito. Era um título que era dado para esses sábios. É mais ou menos no português como a gente chamar alguém de Vossa Excelência, certo? Então, não é porque eles sabiam muito, e nós só estamos falando que eles eram gênios, tudo bem? É um título respeitoso, nada mais do que isso, ok? Mas, repito, claro que eram grandes sábios, é claro que eram grandes gênios, tá? Só que não confundam o termo Gaon por causa disso, não é esta conotação que está se querendo dar, tudo bem? Bom, então, quando nós estamos falando dos Gaon, é o singular, e Geonim, o plural, nós estamos falando de um período histórico em que sábios ocupavam um cargo, e aí eu já vou falar para vocês que cargo é esse, e quem ocupava esse cargo ganhava esse título, tudo bem? Era um título público, como você ter uma profissão e você ganhava esse título. Então, também, de novo, fazendo um paralelo, é como hoje a gente tem no português o costume de chamar advogados de doutor, né? Ou médicos de doutor, juízes de Vossa Excelência, exatamente a mesma conotação. Quem chegava nesse cargo no judaísmo ganhava o título Gaon, e no plural, Geonim. Então, eu também vou pedir a permissão para vocês, já vou aqui parar de compartilhar. Quem estava no curso de Talmud vai lembrar dessa tabela que eu vou projetar agora, uma linha do tempo que eu fiz da Torá oral. Quem não estava vai receber agora, não tem problema, uma linha do tempo da Torá oral. Deixa eu só pegar o arquivo e projetar para vocês. Para vocês localizarem no tempo quais sábios que nós estamos mencionando. Só um minutinho, para eu pôr num tamanho de letra que fique bom para vocês e compartilhar novamente a tela. Pronto. Espero que todos estejam vendo. É uma linha do tempo grande, tá? Eu já pus aqui numa parte da tabela. Então, é o seguinte, foquem aqui, olha. 4.140 é o ano hebraico, tudo bem? 380 da Era Comum. O Talmud de Jerusalém foi escrito. 4.261, 500 do ano comum, o Talmud babilônico. Depois disso, vieram sábios que a gente não vai abordar nesse curso, que são Savoraim, e aqui vem os Gaonim ou Geonim. Então, quem são os Geonim? Sábios que vieram do ano 700 ao ano 1030. Esses são os sábios. Aqui já tem 3 nomes que a gente vai ver no curso de hoje, na aula de hoje. O Rav Saadia, então ele era conhecido como Saadia Gaon, era o título dele. Rav Sherira, Shrira Gaon, e Rav Hai Gaon. Tá? Então, os sábios que vieram do ano 700 ao 1030 e que ocupavam esse cargo que eu mencionava para vocês, eram chamados de Gaon. Tudo bem? Muito bem. Qual era esse cargo? E aí, agora, eu vou voltar para o nosso slide. Desculpa esse para, compartilha, mas o Zoom é o único jeito de ficar trocando tela. Vamos lá. O cargo era o seguinte, pessoal. Quando os judeus foram expulsos da terra de Israel, com o fim do Templo de Jerusalém, né, da destruição, a grande parte deles foi, deixa eu pegar meu pointer, para a região da Babilônia. Foi o grande exílio, né, babilônico. E aqui no mapa vocês veem nessa cor azulzinha, né, a região da Babilônia. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia. Que dominou, obviamente, inclusive a terra de Israel. Vocês sabem que os babilônios chegaram em Jerusalém e foram os destruidores do templo, certo? E muitos judeus, então, vieram aqui para a região da Babilônia. Vocês sabem que Babilônia é o Iraque, né? Tá? Inclusive o Saddam Hussein, que já foi, né, já falecido, se orgulhava de ser a continuação da Babilônia, né? Ele falava claramente que ele tinha todo o orgulho do Iraque ser a continuação do Império Babilônico. Enfim, e os judeus babilônicos, então, foram uma comunidade muito crescente.
Não é à toa, de novo, quem estava no curso de Talmud vai lembrar disso. O Talmud mais famoso é o Talmud babilônico, e não o Talmud de Jerusalém. O Talmud babilônico, hoje, ele tem muito mais fama do que o Talmud de Jerusalém por isso, porque realmente o estudo judaico aqui era muito forte, grandes pensadores judeus surgiram aqui. E mesmo após o término do Talmud, surgiram na Babilônia duas grandes yeshivot. O que são yeshivot? Academias de estudo rabínicas, né? Academias de estudo do Talmud. Tá? E essas academias, pessoal, ficavam em duas cidades que vão aparecer no próximo slide. As academias de Sura e Pumbedita. Duas grandes cidades da Babilônia e duas grandes cidades com judeus, com muito número de judeus. Tá? Essas duas grandes yeshivot funcionaram nesse período que eu mostrei para vocês, basicamente do ano 700 ao ano 1000, ou seja, 300 anos, 400 anos. Os líderes dessas academias eram os Geonim. Então, como é que a gente chama o líder de uma academia em hebraico? Rosh Yeshiva. Literalmente o cabeça da Yeshiva, né? Então, quem liderou essas academias de Sura e de Pumbedita durante esses 4 anos ganhava o título de Gaon. Tudo bem? Então, por 400 anos, a gente tinha sempre 2 Gaon, um em Sura e um em Pumbedita. Esse mapa também mostra, só para vocês verem, o intercâmbio de comunicação que existia entre os Geonim de Sura e Pumbedita com os sábios da Yeshiva de Jerusalém, onde foi redigido o Talmud de Jerusalém. Havia intercâmbio, tá? Claro que era um intercâmbio difícil, não havia WhatsApp, não havia Zoom, né? Não havia troca de mensagens instantâneas, mas eles se conversavam, e, claro, de outras cidades e de outras comunidades judaicas, como em Damieta e Fustat. Na verdade, pessoal, esse mapa em verde mostra, depois a gente vai falar um pouco mais disso, todo o domínio muçulmano do mundo, tá? E aqui os judeus prosperavam muito. Era uma época em que os judeus prosperavam muito sob o domínio muçulmano. Ele ia todo o norte da África, todo o Oriente Médio e boa parte aqui indo já para a Europa, né, e leste asiático. Desculpe, oeste asiático, certo? Essa parte verde é tudo domínio muçulmano, califados, né, em geral, ou emirados em alguns casos, e onde as grandes comunidades judaicas floresceram. Não preciso dizer sefaraditas, certo? Comunidades sefaraditas. Tudo bem? Até aqui. Tranquilo? Deu para entender já o que é um Gaon, por que esse título, né? Maravilha. Qualquer coisa, vocês vão perguntando no chat, né? Como a gente fazia lá no curso de Talmud também. Bom, e aí, por que esses Geonim ganharam tanto destaque, né? O que eles tinham, talvez, de tão especial? Bom, além de serem, então, claro, grandes sábios, e vocês imaginam, se tornar o diretor de uma academia, né, yeshiva, uma academia talmúdica, uma academia de estudo, começou a acontecer, pessoal, um fenômeno muito interessante, e que se deu naturalmente, por vias muito naturais dentre a história de Israel. As pessoas começaram a morar distante dos grandes centros judaicos, né? Por exemplo, Jerusalém, Sura e Pumbedita, e às vezes, como é natural, elas não sabiam como seguir algum aspecto da vida judaica. Então, elas queriam levar uma vida religiosa, elas queriam levar uma vida de Torá, certo? Mas elas não tinham necessariamente um rabino para quem perguntar alguma coisa. Elas não tinham, às vezes, uma versatilidade no Talmud, uma fluência no Talmud, né? Elas não sabiam como dirimir dúvidas do dia a dia. Por exemplo, surgia um problema nos negócios. Eu emprestei dinheiro para o Rav Michel e deu algum problema nessa transação, e eu não sei agora como resolver. O Rav Michel também não sabe resolver, e aí a gente não sabe como tirar a dúvida. E aí, o que a gente faz? Ou eu, sei lá,
fiz um casamento, casei, e deu algum problema na hora do dote, deu algum problema na hora de ter filhos, na hora de dividir herança, e a gente não sabe resolver. E as pessoas, então, estavam morando longe de centros em que elas podiam perguntar para um sábio, de que elas podiam perguntar para um rabino. Ainda não existia muito essa figura do rabino, ou até existia, mas também o rabino, às vezes, por algum motivo, não tinha acesso ao Talmud. Enfim, o Talmud também não era ainda uma obra, gente. A gente está falando de um mundo onde não existia imprensa. A gente precisa lembrar disso, né? Não era fácil ter Talmud. Hoje a gente tem Wikipédia, hoje a gente acessa Talmud traduzido automaticamente, né? Algumas pessoas falaram que estavam usando. Era outro mundo, estamos falando de um mundo antes do ano 1000. Enfim, e o que começou a acontecer? As pessoas começaram a perguntar para os grandes sábios, nos grandes centros, sobre os problemas particulares que elas tinham na vida do dia a dia. Então, elas começaram a escrever cartas para os grandes líderes. E, nesta época, quem eram os grandes líderes? Os Geonim, da Academia de Suri e de Pumbedita. Então, elas começavam a mandar cartas com os problemas. Rabino, eu tive tal e tal problema, e eu não sei o que fazer, me ajuda. Rabino, aconteceu tal e tal coisa, me ajuda. E aí começou a surgir um fenômeno que na literatura rabínica, em hebraico, a gente chama de shut. Shut, eu vou pôr aqui no chat, pessoal, é uma redução para she'elot u-shuvot. Perguntas e respostas. Uma literatura específica de perguntas e respostas. O termo não hebraico que vocês vão encontrar é responsa. Uma literatura de responsa. O que é essa literatura de responsa? Cartas que eram trocadas entre as comunidades e esses rabinos. Então, as comunidades mandavam uma pergunta, o rabino respondia, e depois essas cartas eram compiladas e viravam um livro. Até hoje, é muito comum você comprar livros que são só isso, né? Perguntas e respostas. Isso começou a virar um fenômeno muito comum na tradição judaica. Então, por exemplo, eu gosto muito desse tipo de literatura, porque além de você aprender muito sobre Alahá, sobre a lei, e como você define a lei judaica, você aprende muito sobre história, sobre o que preocupava as pessoas nas diferentes épocas. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que esse fenômeno começou aqui na época dos Geonim, mas ele não se restringe só à época dos Geonim, tá? Ele vai até hoje. Recentemente, eu não sei se vocês conhecem, mas um dos grandes legisladores que a gente teve dos últimos tempos foi o Rav Ovadia Yosef. Foi um grande legislador sefaradita, morreu recentemente. Acho que faz uns 10 anos, talvez até menos que isso. E qual foi uma das grandes obras que ele escreveu? Um livro de responsa, um livro de chute. Não foi um livro que ele realmente escreveu. Foi um livro que pegaram o quê? Todas as cartas que mandavam para ele e as respostas que ele deu para essas cartas. Compilaram essas cartas e lançaram, certo? São as cartas que ele recebia e o que ele respondia. E, às vezes, como é que fazem? Compilam essas cartas ou cronologicamente, ou pelos assuntos que foram tratados, e você fica com um índice das cartas, certo? Essa é a literatura de chute ou de responsa. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Começou esse fenômeno, essa literatura. Então, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Bom, outra coisa que começou a surgir muito interessante na época dos Geonim e que não existia é uma coisa chamada Yarhei Kala. E eu queria falar um pouquinho com vocês do que é esse Yarhei Kala. Desculpa, antes tem uma coisa que eu queria falar do chute que eu esqueci. Algumas características. Algumas das cartas, eu estou aqui falando cartas, pode parecer que era carta, sei lá, eu faço uma pergunta simples e o rabino respondia em uma carta, né? Algumas páginas. Algumas das cartas, elas eram tão grandes e tão elaboradas que as próprias cartas eram verdadeiros livros, tá bom? Eu quero citar só 2 casos para quem depois tiver curiosidade e ir atrás. Existe uma carta de um dos Geonim chamado Amram.
Amram Gaon, estou pondo aqui no chat, tá? Tudo que eu for falar com um nome um pouco mais importante, eu ponho no chat. Amram Gaon, que os judeus da Espanha, na época não era Espanha, né? Era Península Ibérica, perguntaram para ele que eles estavam com problemas sobre como rezar. E eles não estavam sabendo muito bem qual era o jeito certo de rezar, qual era a ordem das orações. E aí o Amram Gaon falou assim, sabe o que? Eu vou ensinar vocês como rezar. Ele respondeu tão detalhadamente, com tantos detalhes, você imagina, né? Para quem conhece reza judaica, é um assunto denso, que ele acabou fazendo um Sidur, na verdade, e ficou conhecido como Sidur de Amram Gaon. Isso foi publicado, mas na verdade é uma carta que ele respondeu, e ficou conhecido como Sidur de Amram Gaon. Tá? E lá ele explica todas as regras da oração. Que horas tem que ser, como é que você se prepara para a oração, como é que você reza, quais rezas você faz em que dias da semana, quais rezas você faz do Shabbat, quais rezas você faz nas festas. É muito, muito legal. Tá bom? Outra que eu queria dar um exemplo é de um Gaon que a gente vai ver aqui, que é o Shrira. Deixa eu pôr aqui no chat. Shrira Gaon. E que aí foram judeus da Tunísia, perguntaram para ele sobre de onde veio a Mishnah e onde veio o Talmud. Os judeus da Tunísia não estavam no nosso primeiro curso, não sabiam da Mishnah, do Talmud, não sabiam como é que foi escrito, quem que escreveu, e aí perguntaram, Rav Shrira, o que é bem a Mishnah, o que é Talmud, de onde surgiu, e a mesma coisa, o Rav Shrira deu uma história, uma aula, falou, olha, a Mishnah é isso, foi escrita assim, foi composta assim, e ele escreveu tão bonito que ficou conhecido como a Epístola de Shrira Gaon. E é uma verdadeira aula de história, o Rav Shrira explicando o que é Mishnah, Talmud, como foi escrito, como é a lógica da Mishnah e do Talmud. Ele é uma carta que ele mandou para os judeus da Tunísia. É uma carta muito bonita. Tá? Bom, algumas características mais. Em geral, para quem gosta de história, essas cartas eram escritas em hebraico. Tá? Pelo menos nos primeiros anos da época dos Geonim, nos anos 700, 800. Num segundo momento, o hebraico começa a morrer, ele começa a virar uma língua morta, e os judeus passam a usar um pouco mais o aramaico, tá? Porque era uma língua um pouco mais tranquila de ser a língua franca dos judeus, né? A língua que todos os judeus saberiam falar. Mas o aramaico também já estava um pouco apagado. Só alguns judeus mais eruditos sabiam, né? Alguns que talvez liam as traduções da Bíblia em aramaico e tal. E, em algum momento, se estabelece que o árabe era a língua mais fácil. Como eu mostrei para vocês no mapa, muitas das comunidades que mandavam cartas estavam sob domínio muçulmano, né? Sob domínio árabe. E o árabe acaba sendo a língua mais usada na maioria dessas cartas, tá? E aí uma curiosidade, às vezes não era árabe escrito com caracteres árabes, mas era árabe escrito com alfabeto hebraico. É uma coisa muito curiosa e é algo que a gente chama de judeu árabe. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, o que acontece com o Yiddish, né? O Yiddish é escrito, é praticamente alemão, escrito com alfabeto hebraico. Os judeus dessa época faziam a mesma coisa com o árabe. Eles estavam falando basicamente árabe, era árabe, só que eles escreviam com alfabeto hebraico. Então é uma coisa muito, muito legal. Inclusive o Maimônides escreve do mesmo jeito, tá? Muita gente acha que o Maimônides escrevia em hebraico. Não, não senhor. O Maimônides escrevia em árabe, só que com alfabeto hebraico algumas vezes e às vezes com alfabeto árabe mesmo, tá? Então às vezes o pessoal fala de judeu árabe, é um árabe judeucizado, judeicizado, tá bom? E muitas dessas cartas então eram escritas em árabe, e hoje já foram traduzidas para o hebraico, claro, ou até para inglês e para outras línguas. Tudo bem? Então, eram as línguas correntes que se usava. Ou árabe, ou hebraico, ou aramaico, depende da época que essas cartas eram mandadas. Pronto, isso era o que eu queria falar da Shuta. Agora vamos passar para o Yarhei Kallah. Bom, o que são os Yarhei Kallah? Literalmente, a tradução Yarhei Kallah são meses da noiva. Yarhei são os meses, Kallah é a noiva. Bom, quem que seria a noiva é o Talmud. Tá? Era o seguinte, nas academias de Sura e de Pumbedita,
nas yeshivot, se definiram 2 meses que eram especiais para o estudo do Talmud. Então, 2 meses dedicados à noiva, ao Talmud. Quais eram esses meses? Os meses de Adar e de Elul. Tá? Imagina como se fossem as férias coletivas, mas não férias no sentido que agora eu não vou estudar. Pelo contrário, eu vou estudar de um modo especial. Então, você tinha esses meses em que alunos de qualquer lugar do mundo podiam ir para Suri e Pumbedita e fazer um estudo coletivo do Talmud, ainda que você não fosse aluno da Yeshiva. Era realmente uma festa de estudo do Talmud, um intensivão. Então, vinham alunos, imagina, do mundo árabe inteiro para Suri e Pumbedita e estudar, não precisava ser do mundo árabe, na verdade, podia ser da Europa, por exemplo, e eles vinham para lá estudar. Então, reuniam-se alunos estrangeiros e passavam 2 meses estudando o Talmud. Eu vou falar como de um jeito especial. E aí, vocês tinham um programa especial de estudo e de dedicação. Era o seguinte, nas 3 primeiras semanas, você tinha a academia dividida em fileiras, tá? E essas fileiras, elas eram hierárquicas por nível de conhecimento. Os alunos que eram mais versados em Talmud, que eram mais geniais, ficavam na frente. Os alunos um pouco menos geniais iam sentando para as fileiras mais do fundo, tá? Bom, então, nas 3 primeiras semanas, os alunos das primeiras fileiras repassavam o tratado talmúdico que estava sendo estudado, né? Isso era combinado de antemão, qual era o tratado. E aí, na 4ª semana, estão encerrando o primeiro mês, né, de estudo, outros alunos eram chamados para falar sobre algum tópico que ia ser debatido com problemas levantados sobre a discussão. Então, as 3 primeiras semanas era, vamos revisar, vamos ver se está tudo claro, e a 4ª semana vamos pegar os pontos mais difíceis e levantar problemas mesmo. Os pontos que a gente não conseguir resolver, a gente leva para o Gaon, que é o diretor da Yeshiva, o Rosh Yeshiva, certo? Bom, aí o Gaon, então, via esses pontos trazidos e já ele podia reprovar livremente os alunos que ele achava que não tinha nível adequado. Esse era o método de ensino da época, tá? Não tinha MEC, não estava preocupado se algum aluno fosse ficar traumatizado. Se ele achasse que alguém não tivesse acompanhando a discussão, ele já falava, olha, você, infelizmente, está fora do Yarhei Kalá, cai fora. Bom, aí tinha mais um mês de estudo, né? Mais ou menos no mesmo molde, e no final do Yarhei Kalá se decidia qual era o próximo tratado que se ia estudar no ano seguinte. Quem fosse participar, né, quem já planejasse a viagem do próximo ano, já sabia qual era o próximo tratado que ia ser estudado. Quem, por acaso, nesses 2 meses, não tivesse acompanhado a discussão, não tivesse conseguido ganhar um dos assentos que eu falei hierárquicos, não podia participar do Yarhei Kalá do ano seguinte. Tudo bem? Bom, e o que era outra coisa que acontecia no Yarhei Kalá, muito interessante? Além desse estudo hierárquico, em que os alunos dos bancos da frente testavam os alunos do banco de trás, e o Gaon testava quem podia ganhar assento, né? Parte do Yarhei Kalá era dedicado a responder às perguntas que eu falei agora do chute, que as comunidades mandavam. Então, se vinha particularmente uma pergunta muito cabeluda, às vezes o que acontecia? O Gaon punha a pergunta em público, ele não respondia a ele sozinho, ele fazia com que os alunos interagissem e a pergunta era realmente debatida entre todos. Então, ele falava, olha, chegou uma pergunta da comunidade judaica do Egito, por exemplo, e vamos debater em público. Tem gente pedindo o nome, está na lousa, pessoal. Vocês estão vendo a lousa, né? Yarhei Kalá. Esse é o nome desse evento, esses 2 meses. Então, ele falava, ó, chegou uma comunidade, a comunidade do Egito está perguntando tal coisa. E todos os alunos, as grandes mentes da comunidade debatiam, da Yeshiva, junto com o Gaon. As respostas eram discutidas, registradas pelo secretário da Yeshiva, conforme ordenado pelo Gaon, né? Ele sempre supervisionando o processo. No final, as perguntas e as respostas eram lidas para a Assembleia, todo mundo via se estava tudo de acordo, se tivesse, o Gaon assinava, chancelava aquela resposta e a carta era enviada de novo para a comunidade.
Então, as comunidades também podiam ficar tranquilas, sabendo que um grupo de pensadores tinha cuidado da pergunta delas. Tá? Muitas das responsas, portanto, que surgiram nessa época e chegaram até nós, foram desse modo. Foram debatidas nos Yarhei Kalá. Tá? Claro que algumas eram individuais. Algumas o Gaon respondia sozinho, mandava a carta e pronto. Mas algumas surgiram nesses processos do Yarhei Kalá. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o Yarhei Kalá? O que era esse evento especial que acontecia nas yeshivot de Suri e Pumbedita? Por curiosidade, algumas Assembleia dos Gênios, exatamente, mais ou menos isso. Algumas yeshivot até hoje, eu não sei se todas, a minha, por exemplo, quando eu me formei rabino e ganhei a minha smichá, vou pôr aqui o nome, smichá é o ordenamento rabínico. Ainda chamam o processo final geralmente o último, quando você vai fazer o ordenamento, né, o último período chama de Yarhei Kalá, em homenagem a esse evento histórico. Né? Então, por exemplo, geralmente você tem uma yeshiva, dura 3, 4 anos, 4, a maioria, e você passa um mês, né, final, revisando tudo que você estudou, fazendo os exames finais, tipo o vestibular, da sua yeshiva, esse último mês chama Yarhei Kalá, tá? Em homenagem a esse evento histórico da nossa tradição. Tudo bem até aqui, pessoal? Me mandem um ok, só para ver se tudo tranquilo, se tem alguma dúvida, ou posso avançar. Tudo beleza? Maravilha. Ótimo. Bom, então, eu queria passar alguns nomes de responsa, caso vocês queiram procurar, não vou falar todos, claro, e depois começar a entrar em alguns Geonim e falar um pouquinho da vida deles. Eu separei, acho que uns 4, 5, para a gente conhecer um pouquinho, e aí depois a gente pode discutir algumas responsas também interessantes. A Patrícia perguntou qual o nome do certificado, do diploma. Não é o nome do certificado. O ordenamento rabínico se chama Smichá. Patrícia, estou pondo aqui no chat. Smichá é o ato de ordenar alguém rabino. O papel não tem o nome do papel. Você fala, eu tenho Smichá. Quando alguém é ordenado rabino, você fala, eu tenho Smichá. Ok? Eu sou ordenado rabínico, eu tenho Smichá. Smichá vem é um verbo que se usa na Torá quando Moisés foi ordenar, né, entre aspas, Josué, líder. Ele coloca as mãos sobre a cabeça de Josué, o verbo é esse, ele impõe as mãos sobre a cabeça de Josué. E é daí também a ideia. Passar a liderança para alguém. É o verbo apoiar as mãos, somer as mãos. Ok? É daí que vem. Maravilha. Ótimo. Então, alguns livros de responsa, caso vocês gostem. Um dos mais famosos é Shelot Utshuvot, né? Shut. Shelot Utshuvot Mehageonim. Perguntas e respostas dos Geonim. São uma das mais famosas. Tá? E um que eu gosto muito também, Tshuvot Hageonim. Vou deixar esses dois. E eu dei uma busca no Sefaria, que vocês comentaram muito no curso anterior. Lá tem alguns livros de respostas dos Geonim. Algumas perguntas que estão surgindo. Poderia, por favor, escrever em hebraico os nomes? Mês é Hodesh. Boa pergunta. Mês é Hodesh no hebraico moderno, tá bom? No hebraico antigo é Yarhei, porque é da palavra Yarea, que é lua. Então, lua, como a gente marca o mês pela lua, tá? Lua também é a palavra mês. Então, Yarhei Kalá são os meses da noiva, não é só a palavra lua, é a palavra mês também. Hodesh é a palavra mais do hebraico moderno para mês. E os meses eram Adar, quem que pediu para escrever? Deixa eu ver. Adar e Elul, ó, a Solange pôs ali. Foi o Ricardo. Adar e Elul eram os meses de Yarhei Kalá.
Olá, eram 2 meses seguidos? Por que que Adar e Elul, por que que Adar e Elul são meses não consequentes, não é? Obrigado, ótimo. Por que que esses? Foi aleatório, não acho que tem nenhum motivo especial. Talvez por alguma facilidade de viagem na época, talvez eram meses bons para se encontrar, não sei. Mas não sei de nenhum motivo especial. Tisha Yarhei Leida. Exatamente, olha lá. A Muriel lembrou da música da Gadá de Pessah, né? Tisha mi odeia, Tisha ani odeia, Tisha Yarhei Leida. 9 meses de nascimento. E a gente usa a palavra Yarhei, né? Então, o hebraico antigo é Yarhei. E aí, sim, não são meses subsequentes para ter 2 períodos no ano. Perfeito. Mas, Michel, quer falar algo, por favor? À vontade. Gostaria de mencionar que justamente é importante que eram 2 meses não seguidos. Exato. Não era o curso de verão. 2 vezes ao ano, com 6 meses de separação, eram os períodos em que os campos não precisavam ser cultivados. O Adar é antes de Pessah, e Pessah começava a primavera, e aí precisava trabalhar no campo, mas antes de começar a semeadura, os camponeses, os donos de fazenda, os que estavam espalhados pelo mundo, tinham tempo livre. E antes de Rosh Hashanah, que já era, digamos, o fim da colheita, já estava muita coisa, certo? Havia também o preparativo para essa festa que seguia. Então, um mês era o mês antes da semeadura, e era também um período, digamos, de festa e preparação para Pessah. E não ia-se lá para Pessah, mas ia-se, antes da festa complicada, aprender também alguma coisa sobre, muitas vezes, o que estava se preparando. E do outro lado, havia, antes de Rosh Hashanah, havia também uma espécie de pausa. A colheita já estava talvez bastante avançada, os campos já estavam colhidos, e isso dava uma chance de viajar para um centro cultural. Ou seja, era uma época de pausa, e não sei se estou avançando aqui no espaço do professor Yair, mas no final de uma Kalá, se mencionava o tema da próxima vez, ou seja, com 6 meses de antecedência, o estudioso que tinha feito a viagem até Sura ou Pumbedita já sabia o que vai se estudar da próxima vez, se aprofundava em casa, preparava quando tinha tempo, e muitos deles não eram profissionais e professores de universidade. Eles eram comerciantes, eles eram gente de atividades várias, mas eles tinham tempo para preparar o que vai ser o tema da próxima Kalá. E isso trazia, então, uma espécie de estudo caseiro que culminava com o programa final, com todos se reuniam. Perfeito. Obrigado, desculpe a interrupção. Imagina, desculpa por nada. E tá aí, então, a explicação. Batia com ciclos agrícolas, né? E isso que o Rav Michel falou no final, né? Eu tinha pontuado, é legal que fique claro isso. Uma parte do Yarreka lá no final era já para decidir o próximo tratado, né? A próxima Masechet, então, ó, vamos discutir Masechet Sotá, sei lá. Já se preparem, quem quiser daqui a 6 meses estar juntos. Legal que essa pergunta foi trazida mesmo, então era para ter estudos em 2 vezes ao ano. Muito bom. Perfeito. Tá? Então, Adar Elul, 6 meses, tem um motivo e já definia o programa, a ementa do próximo curso, né? O cronograma do próximo curso. Muito bem. Bom, então, se entendemos aí um pouco do quem eram os Yonim, né? Por que surgiram, por que da onde veio o título, né? Da influência deles. Vamos ver alguns Yonim especiais, né? Claro que tiveram muitos, como eu falei, foram 400 anos em 2 academias, a gente vai ver alguns, né? Os principais. E eu não peguei
na ordem cronológica. Eu peguei os que eu considero mais importantes, na ordem de importância mesmo. Só antes de entrar, falar que, por um processo natural, o poder desses Geonim, ou poder entre aspas, né? Ao final de 1100, eles começaram a diminuir, porque começou realmente a surgir um pouco a questão do rabino local, e a gente vai começar a falar nisso nos Rishonim, tá? As pessoas não tinham mais a necessidade de mandar carta para Suri e Pumbedita para perguntar. Começaram a ter líderes locais para quem elas podiam perguntar. Então, por um fenômeno, de novo, muito natural, o Talmud começou a ficar mais acessível, o Talmud começou a ser mais difundido, e as pessoas começaram a estudar Talmud nas suas cidades. Então, essa dinâmica do Yarhei Kalá, por exemplo, de ir até Sura para estudar, de ir até Pumbedita para estudar, não fazia mais sentido. Então, uma pessoa que vivia, por exemplo, na França, estudava Talmud agora na França, onde, por exemplo, vai ter Urashi, né? E a pessoa estudava em Narbonne, né? Ou a pessoa estudava na Itália, e, ok, eu estudava em Fez, estudava no Marrocos, tá? Então, a dinâmica foi mudando, a gente fala isso depois nos Rishonim, e as Yeshivot de Suri e Pumbedita fecham. Então, a gente acaba os períodos do Geonim e entra nos Rishonim, tá? Aí a gente fala disso depois. Bom, então, vamos falar um pouquinho agora de alguns Geonim, como eu disse, e o primeiro que eu queria contar para vocês é o Hai Gaon. Às vezes vocês vão ver como só H, tá? Eu gosto de pôr o CH, porque acho que é a transliteração mais legal. Hai Gaon. Lembrando, então, que Gaon é o título, né? Não é o nome dele, é o cargo que ele ocupava, e o nome dele é mesmo Hai. Eu vou pôr o nome certinho no chat. É Hai, como vocês sabem, filho de, né? Ben Shrira, que é o outro Gaon que a gente vai ver depois. O Shrira Gaon. Apesar do Shrira Gaon, a gente vai ver, eu acho que o Hai Gaon ficou mais famoso do que o pai. O filho brilhou mais que o pai. Às vezes acontece isso na história, né? Hai Gaon. Bom, o Hai Gaon, pessoal, ele foi Gaon de Pumbedita, tá? Não foi de Sura, e ele foi Gaon de 939 a 1038. Então, se vocês fizerem a conta, e eu não estou errado, ele viveu quase 100 anos, não é? Foi Gaon, não, desculpe, viveu de 939 a 1038. Tudo bem? Ele foi eleito aos 44 anos, considerado uma idade super cedo, Av Beit Din. O que é um Av Beit Din? Um juiz supremo, mais ou menos isso que a gente teria em português, né? Juiz da Suprema Corte. Então, um homem já capaz de tomar decisões baseadas no Talmud. Ou seja, um homem que já entendia muito de Talmud, já sabia tomar decisões legais e já conseguia participar de tribunais e de cortes. Por que eu peguei o Hai Ben Shrira? Tanto pela sua importância, que a gente vai falar, e também porque ele é considerado, se você for ver o tempo dele, 1038, o último dos Geonim. Ele é considerado o último mesmo. Quando ele morre, depois dele já começa a fase dos Rishonim. Bom, vamos falar um pouquinho da vida dele. Um pouquinho das questões que fizeram a vida dele ser bem marcante. A primeira coisa foi que o Hai Gaon, ele teve uma questão muito, muito interessante, que é o seguinte: tanto ele como o pai foram perseguidos, tá? Embora a gente até hoje não saiba, os historiadores não saibam por quê. E foram perseguidos por muito tempo com acusações muito sérias, né? Na época, as acusações eram sempre muito levadas a sério. Você falar algo sobre alguém na época era algo muito grave, né? Você tinha as questões de, como se fala, de honra, né? De moral. Você falar que alguém fez algo era algo muito grave. E quando isso acontecia, as coisas eram investigadas muito a sério. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, como eu falei para vocês, os historiadores não sabem, mas antagonistas a ele e ao pai os acusaram, e ele com o pai foram presos por um califa chamado Al-Qadir em 997. Quando ele e o pai foram presos, o pai, que era o Gaon, na época, já estava muito doente, muito velhinho,
e o pai temeu que ele não fosse aguentar a prisão. De novo, pessoal, lembra que estamos falando de uma época que não tinha muito noção de direitos humanos, não havia muito noção de respeito às coisas. Ser preso naquela época era praticamente morrer, certo? Principalmente para uma pessoa velhinha e enferma. Então, quando o pai dele foi preso, do Rai Gaon, o Sri Gaon, foi preso, ele basicamente sabia que ele ia morrer. Então, ele abdicou do cargo e fez o filho Gaon, tá? Nesse momento que eles foram presos. Então, o filho ganhou o cargo de Gaon e foi preso por causa disso, tá? Então, ele foi preso em 997 e assumiu o cargo de Gaon. Graças a Deus, a prisão durou pouco. Em 998, eles foram libertados. O pai conseguiu sobreviver 1 ano na prisão, né? Porque a prisão foi breve. Então, o Rai Gaon assumiu o cargo de Gaon em 998. Ele foi um dos Geonim mais bem-quistos de todos os tempos. Para vocês terem ideia, ele recebia cartas de judeus da Alemanha, ou seja, que nem era do mundo muçulmano, que eu falei para vocês, que às vezes vinha do mundo muçulmano, mas ele recebia de judeus da Alemanha, da França, da Península Ibérica, da Anatólia, Maghreb, Índia e Etiópia, inclusive. Ou seja, judeus quase do Japão, praticamente, escrevendo para o Rai Gaon. Tá? Infelizmente, muitas das cartas que a gente sabe que ele recebia se perderam, a gente sabe por referências indiretas, alguém citando, mas o texto mesmo chegou perdido para nós, né? Ou chegou recortado para nós. Tá? E agora, para vocês terem ideia de que tipo de homem era o Rai Gaon. Né? Eu falei que o título Gaon não é ligado a ser um gênio, mas aqui vocês vão ver como poderia ser ligado a ser um gênio. Bom, obviamente, além de conhecer a tradição hebraica a fundo, né, Torá, Talmud, Midrash e tudo que era necessário, conta-se que o Rai Gaon conhecia o Alcorão de cor e salteado, tá? E que ele, inclusive, tinha debates com teólogos muçulmanos abertamente e, às vezes, vencia os teólogos muçulmanos nos próprios debates islâmicos, né? Alcorão, Patrícia, não Corão. Alcorão. Depois, ele conhecia os hadiths, que são as explicações do Alcorão, tá bom? Ele conhecia também Platão e Aristóteles, de cor e salteado, que era a filosofia da época, né? Era que nem você conhece hoje, sei lá, física e química e biologia, a ciência da época. Ele conhecia também Al-Farabi, né? Que era um filósofo da época. Conhecia grego fluente. Então, ele sabia, claro, árabe, porque era a língua fluente da época, sabia grego, então ele conseguia ler a Septuaginta, e aqui eu vou fazer uma pausa para fazer um comentário, caso vocês não saibam o que é a Septuaginta. Vale aqui um breve comentário histórico. A Septuaginta, pessoal, ela é geralmente referenciada como LXX, né? Porque é o número 70 em grego, né? 50, 10 e 10. A Septuaginta foi uma das traduções mais importantes da Torá de todos os tempos, justamente para o grego. A gente tem 3 grandes traduções da Torá, né? As mais importantes. A gente tem uma tradução para o aramaico, chamada o Targum, tudo bem? Na verdade, a gente tem 2 para o aramaico, Targum Onkelos e Targum Yonatan. Mas tudo bem, vamos falar Targum. A gente tem a tradução para o latim, que é a Vulgata, e a gente tem a tradução para o grego, que é a Septuaginta. Essas traduções foram muito importantes porque, obviamente, permitiram que a Torá fosse lida por gente que não sabia hebraico. E como eu falei para vocês agora há pouco, o hebraico uma hora começou a morrer. Havia muitos judeus que começaram a ser dispersos de Israel por causa da diáspora, da Galut, e não sabiam hebraico. Foram morar, por exemplo, no Egito alexandrino, onde se falava mais grego do que hebraico, certo? Foram morar na Europa, onde se falava mais latim do que hebraico. Então, foram morar em lugares onde o aramaico era mais usado. Foi muito importante que a Torá fosse traduzida. Aliás, uma curiosidade também, eu vou fazendo vários parênteses, desculpa se eu sou chato, qualquer coisa vocês me cortam. Essa é uma grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo, muito interessante. Vocês sabem que o cristianismo, por muito tempo, não permitia que a Bíblia fosse traduzida, não é? Só os padres podiam
ler e interpretar a Bíblia. A Bíblia ficou em latim, o Novo Testamento, né? Ficou em latim por muito tempo. E só foi ser traduzida, por exemplo, com a Reforma. Lutero, Martinho Lutero, calvinistas foram traduzir a Bíblia e foi um choque. Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão e quase queimam ele vivo, porque como que ele foi traduzir para o alemão para o povo ler a Bíblia? Né? Foi um choque. E nós, no judaísmo, desde sempre falamos, não tem problema nenhum em traduzir a Torá. É, inclusive, muito bom que se traduza a Torá para que o povo tenha acesso à palavra de Deus. A gente não quer exclusividade, pelo contrário, a gente quer que o povo possa ler, né? É uma mentalidade totalmente diferente. Enfim, e uma das traduções foi a da Septuaginta. Por que a tradução chama Septuaginta? Literalmente é a tradução dos 70. Diz a lenda, né? Diz a história, que um imperador grego, que eu não vou lembrar agora o nome, ele queria conhecer a Torá, né? Claro, ele conhecia os judeus, conhecia o nosso povo e falou, e sabia da Torá, sabia do amor que nós tínhamos pela Torá, e sabia que tinha algo de oculto, algo de poderoso na Torá. E ele falou assim, eu quero saber o que é esse livro aí que vocês tanto leem, o que é esse livro que tantos segredos contém. Eu quero que vocês me revelem o segredo. Só que para saber se vocês vão revelar, eu não sei. Foi o Ptolomeu, ele mesmo, Janaína. Acho que foi o Ptolomeu III. Só que ele falou assim, só que eu não sei hebraico. Então, eu vou exigir que vocês traduzam a Torá para o grego. Só que eu não confio. Vai que vocês traduzem a Torá errado. Vai que vocês querem me enganar. Então, o que Ptolomeu teria feito? Ele teria contratado 70 sábios judeus para traduzir a Torá. E ele falou assim, eu vou pôr vocês em 70 salas diferentes. E vocês vão ter que traduzir a Torá exatamente igual. Se um de vocês traduzir a Torá diferente, eu sei que vocês estão mentindo. Certo? Porque aí vocês estão tentando me enganar e vão traduzir a Torá diferente e vocês estão ocultando coisas de mim. Bom, pessoal, vocês sabem que, obviamente, não tem como 70 pessoas traduzirem um texto. Nenhuma frase tem como traduzir 70 pessoas igual, né? Mas diz a tradição que os 70 sábios traduziram a Torá exatamente igual e fizeram 70 versões iguaizinhas, desde o Bereshit bara Elohim até o finalzinho. E assim teria surgido a versão da Septuaginta. Quando Ptolomeu pegou as 70 versões, estava igual, de Gênesis a Deuteronômio, as 70 perfeitas. E assim surgiu a versão da Septuaginta, a versão grega da Torá. Tá bom? E essa é a versão que nós temos até hoje. Bom, então, o Hai Gaon sabia grego, conhecia a Septuaginta de cor, além de conhecer a Torá em hebraico, conhecia em grego, conhecia a história grega e conhecia a persa. Então, olha de que homem nós estamos falando. Um homem de uma cabeça maravilhosa, né? Aliás, eu não sei se vocês já repararam isso, vou me permitir mais um parênteses. A gente tinha muito disso na Idade Média, né? Homens com esse tipo de cabeça, com cabeças maravilhosas. Hoje a gente vive muito numa época de especialistas, né? Homens que sabem muito sobre uma coisa. Na Idade Média parece que era um pouco do oposto. Homens que sabiam muito sobre muitas coisas. Eu sempre costumo lembrar de Leonardo da Vinci, por exemplo. Naquela época era muito comum os grandes pensadores, os grandes sábios saberem muito sobre arte, gramática, matemática, aquilo que se chamavam as 7 artes ou as 7 ciências naturais. Eles buscavam realmente explorar várias artes, várias áreas do conhecimento. Então, eles estudavam filosofia, poesia, gramática, engenharia, matemática, música, teologia, né? E Hai Gaon era um desses homens. Ele não via como um contraste. Eu sou judeu, eu tenho que estudar só a Torá. Não, ele estudava o Corão, ele estudava grego, ele estudava filosofia árabe, filosofia grega, estudava idiomas, estudava gramática, e estudava um monte de coisa. Tudo bem? Bom, uma das características do Hai Gaon, e que eu queria trazer para vocês. Hai Gaon, quando fazia suas decisões legais, ele que surgiu com um costume que a gente tem até hoje, uma tradição que a gente tem hoje. O grande valor do minhag. O que é o minhag, pessoal, na nossa tradição? O costume. O que é o costume? A ideia é o seguinte, às vezes, o Talmud não tem uma decisão legal sobre um problema. Como eu dei um exemplo, eu tive uma questão comercial com o Rav Michel e não sei resolver. Mas talvez a minha comunidade já tenha um costume estabelecido.
E o Rav Hai Gaon, ele falava o seguinte, se a comunidade local já tem um costume, o costume é lei. O costume vale como lei e é tão forte quanto a lei. Essa ideia de que o costume tem que ter o peso da lei começou com o Rav Hai Gaon. E isso serviu como regra, serve como regra até hoje no mundo da Halakha. Foi uma invenção, entre aspas, do Rav Hai Gaon. Tudo bem? Seguir o costume local, desde que não haja legislação talmúdica, tudo bem? Se o Talmud tiver uma palavra, se você conseguir derivar a lei do Talmud, não. Aí o Talmud é supremo. Mas se não tiver e tiver um costume local, segue-se o costume local. Beleza. Tudo bem sobre o Hai Gaon? Falar um pouquinho de um próximo sábio. Falar um pouquinho do Saadia Gaon. Eu fiquei na dúvida, sinceramente, quem eu punha primeiro. Eu falei que ia falar sobre hierarquia, né? Hai Gaon ou Saadia Gaon. Eu fiquei muito na dúvida, são os dois, sem dúvida, os dois bambambãs. Bom, o Saadia Gaon, ele viveu de 892 a 942. Então, ele já é anterior, lembrem, eu não estou indo na ordem cronológica, tá bom? E o Rav Saadia Gaon, eu só pus ele em segundo lugar porque ele é mais conhecido como filósofo do que como talmudista. Só por isso. Mas ele era um grande talmudista também e um excelente filósofo. O Rav Saadia Gaon, ele ficou muito conhecido em particular por tentar juntar o judaísmo com a filosofia grega. Platão, Aristóteles, né? E claro que também por isso ele foi muito criticado, tá bom? Muita gente falava que ele era um pouco herege. Como que você quer juntar judaísmo com Platão, que não é judeu, né? Como que você quer juntar judaísmo com Aristóteles? Não dá para fazer isso. Mas o Rav Saadia Gaon não se importava. Como eu acabei de falar, ele era um homem com a cabeça ampla e que falava, podemos juntar perfeitamente. Ele queria provar que o que Platão falava, a Torá também falava. Que o que Aristóteles provava pela sua filosofia, a Torá também dizia de algum modo. Bem, Saadia Gaon nasceu no Egito, tá bom? Se mudou para Israel quando tinha mais ou menos 20 anos de idade, e depois que ele foi para a Babilônia, onde ele virou Gaon de Sura. Então, ao contrário do Hai Gaon, que era de Pumbedita. Tá? A gente não sabe exatamente com que idade ele virou Gaon. Alguns falam que foi 36 anos, alguns falam que foi 46. De qualquer modo, muito jovem, né? Seja 36 ou 46, para já virar Gaon com essa idade. De novo, você imagina que cabeça esse homem tinha que ter, para 36 ou 46 anos virar um Gaon. E um dos eventos muito marcantes na vida dele que eu queria trazer para vocês, que se vocês forem ler sobre ele, vocês certamente vão encontrar, é uma disputa que ficou conhecida como a disputa com Ben Meir. E eu queria contar rapidinho para vocês. Bom, então, ele foi eleito Gaon em 928, tá? 6 anos antes, em 922, ele teve uma controvérsia com esse rabino chamado Ben Meir. Uma controvérsia sobre o calendário judaico. Vou explicar basicamente o que aconteceu. Desde o ano, olha o nível da genialidade da coisa. Desde o ano de 359, tá? Então fazia uns 600 anos, mais ou menos, o calendário judaico, ele era mais definido por regras, né? Já tinha algumas regras estabelecidas, inclusive no Talmud, do que pela fase lunar. Claro, a fase lunar importa, né? Quando é lua nova, lua cheia e tal, mas tinha algumas regras que você tinha que pôr junto com a fase lunar, tudo bem? Por exemplo, uma regra era o seguinte, o Rosh Hashanah, você tem que postergar ele se a conjunção lunar, que é a lua nova, acontecer depois do meio-dia. É uma regra que o Talmud dá, tá bom? Se a lua nova acontecer depois do meio-dia, o Rosh Hashanah posterga. E aí, esse Rabi Ben Meir, com quem ele disputou, ele era um líder da comunidade de uma cidade chamada Ramala. Existe até hoje em Israel, né? Hoje está na mão dos palestinos. Esse Rabi Meir era líder da cidade de Ramala. E ele falava, o Rabi Meir, que ele tinha uma tradição, que ele ouviu falar, um costume, acabamos de falar disso, de que o limite para isso era de 642/1080 minutos.
642/1080 avos de 1 hora. É mais ou menos 35 minutos depois do meio-dia. Ou seja, se a conjunção acontecesse até meio-dia e 35 minutos, ainda você aceitava a conjunção da lua nova. Se não, você usava a regra e realmente postergava o Rosh Hashanah. Tá? E aí, se isso acontecesse naquele ano, daria uma diferença de 2 dias para os feriados dos judeus da Babilônia. Por quê? Estamos falando do Rabi Meir, que morava na terra de Israel, e os judeus da Babilônia, que seguem diferente os feriados, né? Vocês sabem disso. Tem um dia a mais, quando é na Galut. Então, segundo Ben Meir, se ele tivesse certo, olha o que aconteceria. Pessah cairia num domingo, na Babilônia, segundo Ben Meir. Segundo a regra geral, cairia na terça-feira. Então, daria 2 dias de diferença. É uma coisa grave. E aí, eu faço Pessah no domingo ou faço Pessah na terça? Aí, o Saadia Gaon estava em Alepo, na Síria, e ficou sabendo disso. Ficou sabendo que tinha um rabino em Ramala que estava falando de uma tradição e que não era para postergar o Rosh Hashanah, e que ia atrasar o calendário inteiro, inclusive o Pessah. Aí ele escreveu às pressas para todas as comunidades, mandou os cavalos correrem, entrega a carta e falou assim, isso está errado, não existe essa tradição. Nunca ouvi falar disso, para de inventar moda e não tem nada dessa tradição. Pessah é na terça-feira, Pessah não é no domingo. E aí ele alertou os sábios da Babilônia, explicando os motivos, tá? Inclusive virou um livro. O livro se chama Sefer HaMoadim, o livro das festas, o livro das épocas. Bom, quando ele fez isso, ele era um jovem peitando um rabino respeitado de uma comunidade. O cara tem que ter cacife para fazer isso, gente. Eu não sei se vocês estão tendo a dimensão do que ele fez. Mandar uma carta para todas as comunidades falando que ele sabia que era um erro. Bom, deu certo. Ele, por causa disso, depois ele vai ser eleito Gaon, tá? 6 anos depois. Bom, aí, um líder de outro lugar, chamado Davi Ben Zakkai, na verdade, um líder da Babilônia, mas não de Sura ou de Pumbedita, foi quem ficou maravilhado com isso, recebeu a carta, né, e falou, esse cara é ponta firme, esse cara sabe o que faz. Eu quero que ele seja Gaon aqui da Babilônia. Tá? Aliás, só para vocês saberem, o nome de líderes que não eram da Yeshiva era exilarca, tá? Líderes de comunidades judaicas na Galut é exilarca, de exílio, tipo monarca do exílio, exilarca. Então, o Davi Ben Zakkai, que era um exilarca, ele falou, esse cara é ponta firme, eu quero que ele seja líder. Só que tinha um sábio chamado Nissim Nahruani. Sabe aqueles velhinhos bem sábios, que a idade traz a sabedoria? Ele falou assim, olha, se você quer que ele seja o Gaon, eu aceito, tudo bem. Mas conhecendo você, você tem a personalidade forte. E esse Saadia Gaon tem a personalidade forte. Não vai dar certo. Isso aí vai dar caca. Não ponha ele como Gaon, porque vocês vão brigar. Aí o Davi Ben Zakkai falou assim, não, eu vou me dar bem com ele. Ele pode ser Gaon, que eu não vou brigar com ele. E o Nissim falava, vocês vão brigar. Eu aceito. Eu sou um velhinho, daqui a pouco eu vou morrer, tá tudo bem. Eu sou humilde o suficiente. Mas vocês vão brigar. E o Davi falava, não, eu achei ele bom. Ele conseguiu peitar o cara. Tá bom. Foi e pôs. Dito e feito. O Saadia Gaon assumiu o cargo de Gaon, por causa da carta que ele fez, falando do calendário. Aí veio um caso complexo, um dia para a academia. O Saadia não concordou com o veredito do Davi Ben Zakkai, né? E que o Gaon, o Davi Ben Zakkai tinha assinado, começou uma guerra. Uma guerra, mas assim, Romeu e Julieta é pouco, tá? Capuleto e Montecchio fica no chinelo. O Davi Ben Zakkai queria matar o Saadia Gaon e o Saadia Gaon queria matar o Davi Ben Zakkai. De verdade. O filho do Davi Ben Zakkai ameaçou usar a força contra o Saadia Gaon e colocar a arma no pescoço dele para ele assinar a resposta da carta.
O Saadia Gaon tinha seguranças particulares, serviçais, mandou os serviçais na casa do filho do Davi Ben Zakkai e deu uma surra no filho do Davi Ben Zakkai. Naquela época, pessoal, dá uma surra... você imagina a coisa. Saiu guerra entre ambos. Tá? Um excomungou o outro. O Davi Ben Zakkai falou para o Saadia Gaon, você não é mais judeu. E o Saadia Gaon falou para o Davi Ben Zakkai, você não é mais judeu. E um tirou o outro do cargo. Um falou, você não é mais exilarca. E o outro falou, e você não é mais Gaon. Ficou nesse nível a coisa, tá? Bom, criou um cisma também na comunidade, porque tinha gente que gostava do Saadia Gaon, era um líder carismático, tinha gente que gostava do Davi Ben Zakkai, tá? E aí, se não bastasse, sabe assim, criança que começa a desenhar na lousa, caricatura, não sei, começaram a pichar na cidade, nos muros da cidade, começava a aparecer caricatura de um, caricatura do outro, distribuíam um panfleto com desenho de um, desenho do outro, piada. A ofensa da moral de um e de outro era brava, tá? Surgia panfleto, caricatura, pichação no muro, pichação na cidade. Mas o Saadia Gaon respondia, tá? O Saadia Gaon escreveu uns 3, 4 livros respondendo a cada uma das críticas do Davi Ben Zakkai e do filho do Davi Ben Zakkai. Bom, essa briga durou 4 anos, um trocando farpa com o outro, até que finalmente alguém lá interviu, acho que foi o sogro de um deles, interviu, eles se reconciliaram, tá? Se recuperaram, cada um recuperou os cargos, tá? O Davi Zakkai morreu primeiro, tá? Logo em seguida o filho dele, que apanhou, né, morreu também, e o neto do exilarca virou um grande protegido do Saadia Gaon. Aí as coisas resolveram, e o Saadia Gaon tratava o neto do Davi Ben Zakkai como um verdadeiro filho, como se fosse o filho dele. Tá? Mas eu queria contar esse evento porque foi assim um episódio realmente feio na vida do Saadia Gaon e marcante na história. Exatamente, Muriel. Tudo por uma questão de Lashon Hara. Na verdade, foi isso. Tudo bem? Tranquilo com o Saadia Gaon? Beleza. Bom, um último que eu ia contar, a vida, na verdade, eu já acabei contando. A Carmen falou, aprendi que o exilarca era descendente do rei Davi. Eu falei do exilarca ser monarca do exílio, né? É isso. Não é comprovado, tá bom, Carmen? É um pouquinho no boca a boca. A maioria dos exilarcas, eles diziam ser descendentes de Judá e do rei Davi. Mas não é nada muito comprovado, tá bom? Mas é daí que vem, sim, a palavra exilarca. Por isso que eu falei de monarca e exílio. Eram gente que, teoricamente, viria do rei Davi. Sim, muito bem lembrado. Bom, o outro que eu ia falar, como eu disse para vocês, é o Shrira Gaon, que é o pai do Rai Gaon. Então, eu acabei contando a história dele, né? Ele foi o penúltimo grande Gaon, preso com um filho e que abdicou do Gaonato, vamos chamar assim, né? Quando ele achou que ia morrer na prisão. Felizmente não morreu, ficou 1 ano preso e abriu mão do Gaonato quando achou que ia morrer e, graças a Deus, não foi o que aconteceu. Antes de abrir para perguntas, se tiver, e se não tiver eu ponho um outro tópico, eu queria encerrar falando de 2 personagens que há uma polêmica na história quanto a eles. Uma polêmica boa, não uma polêmica tipo Saadia Gaon, tá? Uma polêmica no seguinte sentido. Tem gente que os considera Geonim, tem gente que não os considera. Mas são 2 figuras bastante importantes, não importa se Geonim ou não. E eu pus eles, inclusive, juntos aqui. São Rabbeinu Hananel e Nissim Gaon. Queria falar deles. Bom, primeira coisa, curiosidade linguística de novo. Rabbeinu. O que significa Rabbeinu, literalmente em hebraico? Nosso mestre, né? Nosso Rabi. Vocês sabiam que é daí que vem a palavra rabino, né? Rabbeinu vira rabino. Ok? Então, Rav, Rabi, Rabbeinu, Rabino. Tá? É daí que surge a palavra rabino. Então, Rav é mestre, Rabi, meu mestre, Rabbeinu, nosso mestre, e aí que surge rabino. Tá? É aí que chega nas línguas latinas, basicamente, como Rabi, Rabino, Rabeno, né? É dessa variante. Bom, quem é o Rabbeinu Hananel? Muito brevemente,
O nome dele mesmo é Hananel. Vou pôr aqui. Hananel. Ops, desculpe, pulei o slide, em vez de pôr o nome dele. Aqui. Hananel Ben Cushiel, era o nome do pai dele. Tá? E ele foi, ele não, porque, antes de falar, ele não tinha o título de Gaon, tá? Ele não foi líder de Sura nem de Pumbedita. Mas alguns o consideram Geonim, do grupo dos Geonim, certo? Por quê? Pela época que ele viveu. Então, ele viveu de 990 a 1053. Alguns já o colocam como Rishonim, como no próximo grupo que a gente vai estudar. Ele nasceu numa comunidade chamada Kairouan, na atual Tunísia, uma cidade com muito judeu, uma comunidade judaica muito forte. Kairouan, lembre desse nome. Bom, ele estudou por correspondência com o Hai Gaon, o primeiro que a gente viu. Tá? Não conheceu pessoalmente, mas ele estudou por correspondência. E qual é a importância do Rav Hananel, do Rabbeinu Hananel? Ele fez o primeiro comentário completo do Talmud. Você imagina, ele comentou todos os tratados do Talmud, linha por linha. Então, hoje, você tem o Rabbeinu Hananel em todas as edições do Talmud de Vilna. Eu não sei se vocês lembram, quando eu mostrei no curso anterior as páginas do Talmud, comentários em volta. Um dos comentários em volta é do Rabbeinu Hananel. Ele foi o primeiro homem a comentar o Talmud inteirinho. Tá bom? Hoje, todas as edições de Vilna, do Talmud, tem o Rabbeinu Hananel. E o segundo homem que eu queria comentar, o Nissim Gaon, é a mesma coisa. Ele não foi oficialmente Gaon, tá bom? Ele não foi líder da Yeshiva de Sura, nem de Pumbedita, mas, às vezes, ele é considerado Gaon, porque ele viveu de 990 a 1062. Opa, pus 2,6 aí. Você vê que é praticamente contemporâneo do Hananel, né? Viveu quase igual. Tudo bem? Também de Kairouan, da mesma região do Hananel. E a mesma coisa. Alguns falam que ele é Gaon, alguns já consideram ele Rishonim. E a grande obra dele, ele é conhecido por escrever um livro que chama Sefer HaMafteach, o livro da chave. Por que ele chamou assim o livro da chave? Ele falava que o livro dele ajudava a destravar o Talmud. Quem não conseguia entender o Talmud, com o livro dele, destravava o Talmud. Era a chave que abria o Talmud. Por quê? O livro dele, pessoal, faz referências cruzadas. Lembra que a gente brincou que o Talmud parecia a Wikipédia? Que uma palavra leva para outra, que leva para outra, que leva para outra? Quem faz isso é o Rav Nissim Gaon. Cada vez que uma palavra puxa uma outra conceito, quem faz isso é o Nissim Gaon. Hoje, nos Talmud, você também encontra isso. Quando uma palavra refere a outra, tem um asterisco, tem um parênteses, tem um alefzinho, essas referências é do Rav Nissim Gaon. Então, essa palavra puxa uma Mishnah, puxa o Talmud de Jerusalém, puxa um Midrash, puxa a Torá mesmo. É o Rav Nissim Gaon. Ele faz referências cruzadas entre o Talmud e vários outros textos da tradição. Wiki Gaon, exatamente. É o Rav Nissim Gaon que faz isso. Sefer HaMafteach, o livro da chave. Tá bom? Então, alguns consideram ele um Gaon, alguns consideram Rishon. Pronto. Vamos ver se tem dúvidas. Deixa eu parar um pouco o compartilhamento de tela. E se não tiver dúvidas, a gente continua um pouquinho. Manuel Messias. A expressão Rav é babilônica e Rabi é de Jerusalém? Não que eu saiba. Eu acho que as duas eram usadas igualmente, tanto em Jerusalém quanto babilônica. Que eu saiba só, Rabi é o possessivo, é o Rav com I, que é meu. Né? Meu Rav é Rabi. Tá? Meu mestre. Mas não tem a ver com ser babilônico ou Jerusalém. Que mais? Quem quiser abrir o microfone em vez de escrever, também pode. Nada?
Oi, eu. Carmen, por favor. Então, é o seguinte, eu estudei um pouquinho isso, li que havia uma certa rivalidade entre as academias de os sábios de Pumbedita e Sura. É isso mesmo? Em alguns momentos teve, mas eu diria que não é uma rivalidade muito de inimizade. Eu acho que é uma rivalidade normal entre estudiosos de Talmud, como costuma ter uma rivalidade de aprendizado. Tá? Maravilha, tipo USP e Unicamp, né? Quem é Exato. melhor? Tipo os Unicamp. Uma competição, que a Patrícia está falando ali. Exato. Tipo Hillel e Shammai, com Cambridge e Oxford, isso. Eu não acho que era uma inimizade. Tirando o caso do Saad Gaon, que a gente viu, ali realmente virou inimizade mesmo, né? Mas ali, tirando esse caso, não era uma inimizade. Tá? As duas comunidades se davam bem, as duas academias se davam bem. Tá? Beleza. Eu tinha um professor em Yeshiva que falava assim, quando eu dou aula e não tem perguntas, ou a aula foi muito boa, ou a aula foi muito ruim. Porque... Não, legal. Então, se não tem, eu vou trazer duas questões para a gente fazer aqui um encerramento. E aí, eles escreviam em papiros, sim, nessa época ainda é papiro, né? A gente ainda não tem a invenção do papel mesmo, né? Papiro manuscrito, pergaminho, né? Pergaminho é a melhor palavra, não papiro. Foi excelente aula. Não, eu sei que foi, eu fico brincando. Não, não leva a sério as minhas piadas. É piada de sagitariano engraçadinho. Está muito boa, eu sei. Pergaminhos em rolo, sim. É aqueles, para quem já viu O Nome da Rosa, de Humberto Eco, é daquele jeito, né? É aquilo. Inclusive com o perigo de passar o dedo na língua e morrer envenenado, né? Daquele jeito. Tô dando spoiler do filme, para quem não viu. Mas é daquele jeito. Anotei 5 páginas de caderno? Uau! Então, acho que foi boa a aula. Bom, eu quero trazer uma questão, então, que você me esgotou hoje. Tá bom, foram os guionim, a culpa é dos guionim. Vou esgotar mais, então, já que temos 10 minutos de aula. Eu vou deixar até meio de lição de casa, vai. Talvez. Vamos ver. Eu falei para vocês que uma das questões que pegavam, Humberto Eco, exatamente. É Humberto Eco e o Nome da Rosa. No Baldolino também aparece? No Baldolino eu não lembrava, eu lembro do Nome da Rosa, que era como eles viravam, descobrir por que os monges morriam, né? Os monges copistas morriam. Com o Sean Connery, né? Saudoso Sean Connery. Então, duas questões. Eu falei para vocês que, por exemplo, esses grandes guionim que a gente estava vendo se preocupavam também com filosofia, né? Era uma das questões que pegavam a eles. Eu vou talvez trazer 2, 3 questões, uma talvez eu explique, 2 eu vou deixar de lição de casa, vamos ver. 2 questões que pegavam muito esses sábios, pessoal, e que talvez vocês já se perguntaram. Uma delas, como é que pode o mundo ter sido criado do que a gente chama ab nihilo, do nada? Era uma pergunta que encasquetava esses gênios. Como é que Deus cria um mundo, como diz a Torá, do nada, não tem matéria, não tem nada, e de repente surge a luz, e de repente surge a água, e de repente surge a terra, e de repente surgem os animais. Todos esses guionim que nós vimos se preocuparam com isso. Hai Gaon, Saadia Gaon, Shrira Gaon. Dica para quem quiser fazer a lição de casa. Eles se debruçaram sobre um livro fundamental da nossa tradição, chamado Sefer Yetzirah. Um livro altamente místico, mas esses homens não liam como místico, tá? Eles não eram lá muito místicos, eles eram filósofos. Tem gente perguntando, é para entregar? Pode entregar. Pode. Quem quiser me mandar por e-mail, depois a gente comenta na próxima aula. Aí eu vou devolver com um coraçãozinho, com uma carinha bonitinha, muito bem, nota 10. Com um beijinho do professor na folha. Tipo o beijinho da Xuxa. Pode entregar sim.
Como é que o mundo surgiu do nada? E esses homens deram uma resposta. Lembra, outra dica, eles estavam preocupados com Platão e Aristóteles. Essa era a preocupação deles. Segunda preocupação deles. Como é que pode, ou como é que se explica, vai, melhor. Como é que você junta as ideias? Nós temos livre-arbítrio ou não? Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Se Deus é onisciente e Deus sabe o que o Yair vai fazer amanhã, eu tenho livre-arbítrio? Ou já está escrito? O que eu vou comer amanhã no café da manhã? Deus já sabe. Será que eu vou comer ovo mexido ou ovo frito? Deus sabe. Se Deus sabe, eu não tenho livre-arbítrio. Como é que se explica isso? Rai Gaon explica, Shrira Gaon explica, Sadhya Gaon explica, cada um dá uma explicação. Qual é a explicação de vocês? Como é que se explica isso? Isso não está no Sefer Yetzirah, mas esses sábios têm que ter uma explicação. O que a Torá fala sobre o livre-arbítrio, o que a Torá fala sobre predeterminação. Certo? Livre agência, livre-arbítrio, exatamente. Tem gente já perguntando, ó, já vi que estão atiçando vocês. É verdade que o padre italiano copiou a ideia do Big Bang de um sábio judeu, Rav? Não sei, vou deixar a ideia para vocês. O que a Torá diz? É Big Bang? É do nada? Ou era uma partícula muito densa que, de repente, explodiu? O Big Bang não é exatamente do nada, hein? O Big Bang fala que tinha algo. Tinha uma partícula densa. Ou é do nada? Terceira questão, que aí eu vou contar para vocês. Não é exatamente uma questão filosófica, é uma responsa. Um chute que mandaram para o Rav Hai Gaon. Estão surgindo algumas perguntas. Deus sabe o que você vai escolher, mas não interfere. Não, tudo bem, que ele não interfere, eu sei, né? Aí tudo bem, mas então eu tenho livre-arbítrio ou não tenho livre-arbítrio? Não interferir é assim, ele não aparece aqui na minha mesa de café da manhã e fala, hoje, Yair, você vai comer ovo mexido. Ainda bem que ele não faz isso, porque senão eu morria na hora, né? Mas a questão é, eu posso escolher ovo mexido e ovo frito ou não posso? Deus já escolheu se eu vou comer ovo mexido e ovo frito. Essa é a questão. Que ele não interfere, eu sei que não. Tá? A questão é se já está escrito que ovo eu vou comer. É como dizem os árabes, é maktub? Está escrito? Está selado? Ou não? Está livre até a hora que eu sentar na mesa, à mesa, e vou comer. Tá? Deu para entender a pergunta? É essa. Então, pergunta que fizeram para o Rav Hai Gaon. De verdade, tá? Mandaram para ele a pergunta. Rav, ouvi falar aqui na Tunísia de alguns homens que, usando nomes de Deus, amuletos e alguns encantamentos especiais, conseguem ficar invisíveis, conseguem andar sobre as águas e conseguem viajar de um lugar para o outro em um instante. Algo conhecido em hebraico como Kfitzat Aderet. Opa, pus com 2 Hs. E conhecemos alguns homens aqui que fizeram isso diante de nossos olhos. E ficaram invisíveis e andaram sobre as águas e viajaram daqui para Jerusalém em um instante. Da Tunísia para Jerusalém em um instante. Queremos saber do digníssimo Rav se é permitido usar tais práticas de nome de Deus e amuletos, o que o Rav acha sobre isso, se essas práticas são permitidas pela Torá, o que se faz, o que não se faz. Jogo para vocês. O que vocês acham que o Rav Hai Gaon respondeu? Encurtamento do caminho, exatamente. O nome técnico o nome prático dessa arte é encurtamento do caminho. Leonardo, vi que você levantou a mão. Por favor, pode abrir o microfone se quiser, enquanto o pessoal responde ali. Leonardo, se quiser. Aí, por favor. Foi sem querer. Boa noite. Boa noite. Os 2 Leonardos levantaram a mão? Eu acho que você levantou a mão, mas o outro Leonardo também abriu o microfone. Fala o Stockler primeiro, depois o Melo Xavier, se quiser. Ok. Bom, muito obrigado pela aula e muito prazer. É a primeira vez que eu estou assistindo o curso de vocês. Maravilhoso, uma delícia isso. E a pergunta que eu ia fazer, eu acho que resvala justamente na questão que você levantou.
porque eu ia perguntar sobre essa tentativa de sintetizar Aristóteles e Platão com a Torá. Eu vi que ela acontece numa data que é posterior à apropriação que o Santo Agostinho faz do neoplatonismo, né? Mas também é anterior à apropriação que o Santo Tomás de Aquino faz do Aristóteles, né? E eu acho que esses cristãos eles tentam sintetizar isso, apontando, por exemplo, tentando encontrar uma solução para essa criação a partir do nada, né? Pensando que e isso resvala também na questão do determinismo, né? Porque se a gente entende que tudo que existe está condicionado a uma causa, então não existem ações espontâneas no mundo, né? A única ação espontânea seria a criação seria Deus, que está fora dessa cadeia de causas e consequências, né? Perfeito. Você já foi pela linha, Helena. Muito bom. É isso. Por isso que eu coloquei as duas perguntas juntos. Exato. Então, eu gostaria de saber se existe uma relação desses sábios, assim, com, por exemplo, o Santo Agostinho e com, por exemplo, as heresias, por exemplo, o maniqueísmo, né, que acontece naquele momento. Tá. Obrigado, viu? Imagina. Olha, nada que eu possa te comprovar documentalmente, tá, Leonardo? Nada histórico. Mas, frente ao que a gente viu hoje, frente ao que a gente viu sobre a cabeça que esses homens tinham, né? Eu não duvido nada que eles leram Santo Agostinho. Eu não duvido nada que eles conheciam, sim, e que estavam familiarizados com as obras dele. Tá? Não duvido que caiu na mão a tradução e que eles tinham conhecimento. Mas não é nada que eu possa te falar. Sim, está comprovado que eles leram. Tá bom? Leonardo de Mello, você queria falar? Ou não? Foi só um arrombo de felicidade? Não, foi só um erro aqui. Eu pensei que estava se referindo a mim. Desculpa aí. Não, imagina. Desculpa eu não ter sido claro. Luciano, por favor. Algumas coisas seriam pré-determinadas olhando a expansão, como, por exemplo, determinar que Purim vai chover aqui, todo Purim do ano 5782, 5783, não seria algumas coisas pré-determinadas? Não é certo que vai chover aqui no Purim 5783, 84? Isso aí é certo, não? Baseado na expansão, estudando os astros. Não, pera, aí isso não tem a ver com predeterminação, então. Aí é uma ciência, meteorologia, astronomia, não tem a ver com predeterminação. E também aquelas questões de nascer um filho, né? Com 276 dias. Não, então, aí é ciência, aí não tem a ver com predeterminação. Tá? Se você está estudando uma ciência, não tem a ver com predeterminação. A predeterminação seria no sentido mais filosófico da coisa. Se o homem é livre para decidir pelos seus atos ou não, pequenos, nada a ver com ciência. Por exemplo, vou tomar Coca-Cola ou água. Tá? Pessoal, eu vi que vocês estão ficando empolgados, mas nosso horário está dando, então, infelizmente, eu não vou poder chamar, mas eu vou fazer o seguinte, estou dando aqui no chat meu e-mail, yairalon@yairalon.com.br, tá? Só para não segurar mesmo vocês e não passar o tempo, a não ser que o Moré Simão queira chamar. Eu vou passar a voz para o Moré Simão, tá? Mas como o nosso tempo está dando e para não estourar o tempo, acho que não vai dar. Qualquer coisa, vocês me escrevam no e-mail. Na próxima aula, sem dúvida, a gente começa pegando essas questões filosóficas, tá bom? Respondemos sobre livre-arbítrio, predeterminação, criação ab nihilo, do nada, e a gente entra nos Rishonim, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Maravilha, professor Yair Alon. Excelente aula, muito do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista didático. Ficamos maravilhados com a sua exposição. E estamos esperando, então, a continuidade com os Rishonim na próxima terça-feira. Prometendo logo em seguida, como nós temos outros professores envolvidos no curso, o retorno depois da aula da próxima terça-feira, muito em breve, do professor Yair Alon, o nosso rabino, nosso rabeno. Obrigado. Muito bem. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado pela audiência e participação. Boa noite a todos. Eu quero convidar a todos agora para
nós estamos às vésperas da festividade de Pessach, tanto falada aqui pelo professor Yair Alon. Ela vai ocorrer daqui menos do que 15 dias, na sexta-feira, não dessa semana, da outra semana, sexta-feira à noite, é o nosso primeiro Seder de Pessach. Então, no domingo anterior, que é o próximo domingo agora, se Deus quiser, nós pretendemos organizar um pré-Seder de Pessach e contar como é que a festividade se desenvolve, o conteúdo, principalmente o conceito de liberdade envolvido nessa festividade. Vamos convidar o professor Yair Alon, vamos convidar o rabino Michel Leipziger, e aqueles que desejarem se envolver, basta falar conosco e vamos tentar trazer um pré-Seder de Pessach no próximo domingo, se Deus quiser. Nós agradecemos mais uma vez a todos e, se Deus quiser, até a próxima terça-feira e antes, festejando o pré-Seder de Pessach num horário que vai ser comunicado oportunamente. Muito obrigado a todos, bom descanso e vamos nos preparar para a continuidade. Ótimo. Tchau. Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigado, Laila Tove. Laila Tov. Laila Tov, תודה רבה. לילה טוב a todos. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב a todos. Laila Tov. Laila Tov, gratidão. Laila Tov a todos. Boa noite. Laila Tov a todos. Laila Tov, Ana. Obrigada. Boa semana a todos. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Carmen. Tudo de bom. Olha, essas aulas estão como vinho, cada vez melhores. Quanto mais passa... Parabéns. Obrigada. Boa noite, até a próxima.